E aí, galerinha da mediação tecnológica, está começando aí a aula do ensino fundamental, 9º ano. E essa jornada aí da geografia, a gente elencou alguns temas muito importantes aí para a sua vida estudantil nesse período do 9º ano do ensino fundamental, para você poder reforçar ainda mais aquilo que você tem aprendido, estudado aí em sala de aula, beleza? Então, hoje a gente vai começar esse ciclo aí da geografia, esse momento tão importante do ensino fundamental, 9º ano, trabalhando com algumas temáticas de suma importância para a sua vida durante essa jornada do ano letivo do 9º ano, beleza? Então, de olho na tela, vamos para a temática aula de geografia. Eu sou o professor Rogério Cajueiro, beleza? E hoje nós vamos começar a trabalhar 9º ano com os temas Guerra Fria, nosso primeiro tema da aula de hoje. Deixa eu voltar aqui rapidão. Primeiro tema da aula de hoje, Guerra Fria. E na Guerra Fria a gente vai trabalhar as consequências da guerra, a queda do Muro de Berlim e o final da antiga URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vem aqui comigo. Então, o que acontece? Você já estudou essa temática de Guerra Fria na história, também na geografia, e é uma temática muito importante que você vai continuar vendo até mesmo no ensino médio. Então, é importante estudar a Guerra Fria, que foi um momento histórico de grandes transformações, grandes revoluções tecnológicas, que até hoje nós colhemos frutos dessas grandes inovações desse período denominado Guerra Fria. De repente, aí você pode perguntar, professor, mas por que esse nome Guerra Fria? Eu acho que vários professores já comentaram com vocês sobre essa temática. Guerra Fria, esse nome porque, diante dessa relação, desse contexto, os Estados Unidos, a própria União Socialista Soviética, nunca se enfrentaram em um embate, um combate direto. Por isso que a denominação nós temos aí Guerra Fria. Beleza? Mas vamos adiante que a gente vai observar mais informações. Então, Guerra Fria. Eu tenho aí esse período da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Uma disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. Quem que era o grande representante do mundo capitalista? Nós temos aí nesse contexto de Guerra Fria, Estados Unidos, beleza? O representante aí nesse contexto da Guerra Fria. E o representante do socialismo, galerinha? A antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Então foi uma disputa ideológica entre o capitalismo e o socialismo. Líder do capitalismo, Estados Unidos. Líder do socialismo, antiga União Soviética. Vem aqui comigo. Então essa disputa, ela é uma disputa ideológica. O que representa? Essas nações da época, esse conjunto de países aí da República Socialista Soviética e os Estados Unidos estavam preocupados em mostrar para o mundo quem que estava mais preparado, qual era o melhor sistema de governo para controlar o mundo futuramente. No caso que, no final da Guerra Fria, nós temos o grande vencedor aí, os Estados Unidos. Então, eles queriam mostrar que vender seu peixe, na verdade era isso. Os Estados Unidos é o melhor, a União Soviética é a melhor, porque a qualidade de vida da população é bem melhor. Então, a galera tinha essa ideia de querer mostrar para o mundo qual era o melhor sistema de governo para poder governar os futuros anos que após esse contexto de Guerra Fria. Beleza? Vamos lá. Olha só, então nesse contexto que vai iniciar aí, anota aí, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, isso é 1945, da Guerra Fria, e vai até 1991, o período bipolar, o mundo ficou dividido em capitalismo e socialismo. E quem mais vivenciou esse contexto de Guerra Fria foi o continente europeu. Então, a Europa foi dividida em, aqui a gente consegue ver nesse mapa, Europa
ocidental. E nessa outra porção, à minha direita, eu tenho aqui a chamada Europa Oriental. Beleza? Então, Europa Oriental, uma Europa aí, socialista, e a Europa Ocidental, a Europa capitalista. Então, diante desse período de 1945 até 1991, o mundo viveu uma ordem que era chamada bipolar. Essa ordem bipolar, vocês já também estudaram história, é a divisão do mundo em duas partes, em dois blocos. Então, você pode, de repente, encontrar aí na sua prova, no vestibular que você participar, ou até mesmo algum exame aí regional, avaliação interna da tua escola ou externa. O que é essa ordem bipolar? Nada mais é a ordem bipolar, galera, é tão simples da divisão do mundo em duas partes, beleza? Uma capitalista e outra socialista. Então, a ordem bipolar é isso. Mas, além de bipolar, você também pode encontrar esse termo chamado aí bipolar ou bipolarização. É a mesma coisa, bipolar e bipolarização, divisão do mundo em duas partes, uma capitalista e outra socialista. Beleza? Voltando. Então, esse momento é a ordem econômica, que eu falei para vocês há pouco, né? Ordem econômica do período, ordem bipolar, divisão do mundo em duas porções. Então, o período da Guerra Fria, para você não esquecer, de 1945 a 1991. Nesse contexto da Guerra Fria, eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui no mapinha rapidamente, vou até apagar para mostrar para vocês. Olha como que a Europa foi dividida na porção oriental, que eu falei há pouco para vocês, certo? E na porção ocidental. O sistema capitalista, aqui na Europa Ocidental, ele conseguiu desenvolver alguns projetos para a reconstrução. Até porque, volta aqui comigo, eu falei para vocês há pouco que em 1945 iniciou esse período denominado Guerra Fria. Que momento é esse? Boa parte da Europa estava aí devastada por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, nessa porção ocidental, os Estados Unidos ele criou um plano de recuperação, chamado Plano Marshall, que você já estudou também em história. Esse plano, durante esse contexto da Guerra Fria, em 1945 diante, conseguiu reestruturar a porção ocidental da Europa. Consequentemente, conseguiu melhorar a vida social da população, as condições econômicas da Europa Ocidental. Enquanto a porção oriental não conseguiu melhorar muita coisa quando a gente fala nesse desenvolvimento socioeconômico. E muitas pessoas começavam a migrar, começaram a sair aqui da Europa Oriental, onde a União Socialista, a União Soviética controlava, e começaram a migrar para a porção ocidental da Europa. Essa porção ocidental que os Estados Unidos controlava. Porque as pessoas começaram, caramba, na porção capitalista, lá onde os Estados Unidos está controlando, é bem melhor o desenvolvimento, a população tem trabalho, a população tem melhoria de vida. E aqui na porção da União, deixa eu voltar aqui, na porção da União Soviética, o negócio está pegando, está difícil, problemas, crises econômicas. Então as pessoas começavam a migrar da porção oriental para a porção aqui, ocidental, dentro do continente europeu. Beleza? Então foi esse o motivo que começou a migrar a população mais do que tudo. E aí o governo, pensando de repente numa forma de conter esse processo de avanço populacional para a Europa Ocidental, pensaram numa possibilidade de construir e realmente efetivaram a construção de um muro que ficou conhecido como o Muro de Berlim. Então, a Alemanha Oriental, juntamente com os países da União Soviética, decidiram construir em 1961 o Muro de Berlim. Volta comigo, lá no quadro. Tá aí, galera. Muro de Berlim foi erguido em 1961 e ele dividiu a Alemanha
ocidental da Alemanha oriental. Esse foi o Muro de Berlim, e eu já expliquei para vocês há pouco, né, o motivo dessa migração da porção oriental para ocidental. Foi erguido aí. Outro acontecimento bem marcante desse momento aí da Guerra Fria foram as disputas geopolíticas pela zona de influência. Essa zona de influência no campo econômico, no campo ideológico, militar, durante a Guerra Fria. Então, dois acontecimentos aí bem importantes da Guerra Fria foi a corrida espacial e a corrida armamentista. Também estudada história. Essa corrida espacial, volta comigo aqui, foi o momento em que as duas superpotências da época buscavam impressionar o mundo e começaram a estudar o espaço, enviaram o homem à Lua, o primeiro aeronave ao espaço também. Então foi uma corrida aí para impressionar. Caramba, a tecnologia está sendo desenvolvida. Então nada era por acaso, era para impressionar o mundo, quem estava mais evoluindo, quem estava desenvolvendo aí as tecnologias. E nós tivemos também a corrida armamentista, que foi esse momento onde foram desenvolvidos diversos armamentos nos Estados Unidos, na União Soviética, para uma preparação aí, no caso, para uma futura guerra, se tivesse um embate mesmo direto entre os países da União Soviética e os Estados Unidos e os seus aliados. Beleza? Então, esse momento aí foi para impressionar. Foi uma disputa mesmo no campo, como falou lá no texto, ideológica, econômica, para poder impressionar e, de certa forma, intimidar também o outro, né, que fazia parte dessa disputa ideológica. Beleza? Voltando. Então, aí, nós temos aí o carinha, a disputa ideológica, Estados Unidos versus União Soviética, nesse contexto aí, ó. Eu vou enviar o satélite, depois eu estou enviando um homem à Lua, daqui a pouco eu vou enviar outra pessoa para o espaço. Então, a União Soviética saiu primeiro, né, enviando o primeiro cara no espaço, depois vem os Estados Unidos na Lua, enfim, e isso aconteceu, essa disputa aí, durante o contexto da Guerra Fria. E armamentista está aqui também a representação, o desenvolvimento de armas, como eu falei para vocês há pouco, entre Estados Unidos e a União Soviética. As consequências da Guerra Fria. Olha só, principalmente aí na porção oriental, que era liderada pelo socialismo, União Soviética. Houve aí investimentos em pesquisas espaciais e armamentos, e tudo isso impossibilitaram o desenvolvimento tecnológico de outros setores produtivos. Então, assim, investiram lá na tecnologia espacial durante esse contexto da Guerra Fria, beleza, os Estados Unidos, a União Soviética, também armamentos, investiram, mas esqueceram de outros setores produtivos, como os setores industriais. Os setores industriais acabaram esquecendo, e isso acabou gerando vários problemas dentro da União Soviética. Consequentemente, priorizaram, vem aqui comigo, priorizaram alguns setores econômicos, como eu falei para vocês há pouco, né, armamentista, espacial, e esqueceram de investir na indústria, na melhoria da qualidade de vida da população. E isso acabou gerando dentro da União Soviética uma insatisfação, um descontentamento da população, porque o governo estava preocupado de mostrar seu poderio econômico, ideológico, espacial, mas estava esquecendo aí dos investimentos dentro do grupo populacional, e isso começou a gerar algumas revoltas, descontentamento diante dessa situação do esquecimento da população. Beleza? Vamos lá. Até porque, né, galera, o socialismo pregava o quê? Igualdade salarial, direito, mesmo padrão de vida, e não estava acontecendo dentro da UE. Então, todo esse investimento aí na tecnologia gerou uma consequência. A economia tornou-se atrasada, principalmente dentro da porção oriental da União Soviética. E aí a gente tem essa imagem representando uma crise na década de 70, as pessoas aí buscando, provavelmente numa fila, certo? Buscando comprar alimentos, porque não tinha tanta produção de alimentos dentro do território da União Soviética, e muitas das vezes enfrentavam longas filas, enfim, vários problemas. Olha só, outra crise política em 1980, falta de emprego, economia atrasada, representando esse momento da Guerra Fria.
certo? Ó, manifestações populares nos países do bloco socialista, dentro da UE. Então, nesse contexto da Guerra Fria, olha aí, a partir da década de 70, a gente começa a verificar o quê? Uma mudança já dentro da União Soviética. Essa mudança principalmente por conta aí da insatisfação, como eu falei há pouco para vocês. E aí iniciaram todos os protestos a partir desse período. Vamos lá. Então, ó, diante desse cenário, onde já estava acontecendo descontentamento, insatisfação do grupo populacional, o governo, na época, pensando numa alternativa de melhoria, de poder continuar com o sistema socialista, colocou aí um líder no governo chamado Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, ele foi eleito aí secretário-geral do Partido Comunista, isso em 1985, buscando o quê? Melhorar a situação da União Soviética. E criou aí um plano chamado Perestroika. Esse plano Perestroika, ele trabalhava com a chamada reestruturação econômica. Como assim? Vamos aqui verificar o objetivo da Perestroika. O que seria? A introdução de mecanismo de mercado, economia de mercado. Ou seja, a gente sabe que no governo socialista, vem aqui comigo, no governo socialista, o sistema ele é um pouco diferenciado. Por exemplo, dentro do capitalismo, nós temos uma economia de mercado. Dentro do sistema socialista, você vai encontrar o quê? Uma economia planificada. Então, boa parte das empresas, das indústrias, todas eram controladas aí pelo governo. Então, Mikhail, a primeira coisa, ele falou, a gente tem que resolver essa questão de trabalho, de indústria, a gente tem que reestruturar o campo industrial da União Soviética, porque durante esse contexto de Guerra Fria, o governo investiu muito em armamento, investiu muito na corrida espacial e esqueceu de investir nas estruturas da UE. Beleza? Então, por isso que esse plano, Perestroika, é chamado Plano de Reestruturação Econômica. Vamos lá. Então, vamos criar mecanismos de economia de mercado, criar algumas empresas aqui privadas, que até então a gente não tinha muitas empresas privadas dentro da União Soviética. E ele também criou o fim do planejamento econômico do Estado. Então, essas empresas privadas também, no pensamento de Gorbachev, ele falou o seguinte, vamos começar a ter relações aí com outros países capitalistas para poder garantir a melhoria econômica dentro da União Soviética. Então, ó, a abertura do mercado soviético com essa proposta aí da Perestroika. Ele falou, vamos, liberação do comércio exterior, eliminação dos limites de fabricação de produto, porque tinha todo um limite na fabricação, autorização de importação de produtos estrangeiros, ou seja, comprar produtos de outras partes do país, né, do mundo, que não participavam da UE. Da UE não, da União Soviética, galera. Por quê? O que acontece? Só comprar dentro da União Soviética não estava resolvendo os problemas de abastecimento e também reduzir a fabricação de armamentos para poder investir nos setores base, na indústria dentro da União Soviética. Beleza? Outro plano também dentro da União Soviética foi a Glasnost, que significa aí transparência política. Só um contexto rapidamente, dentro da União Soviética, a gente encontrava aí um governo comunista, não tinha tanta liberdade, era o único partido em todo esse contexto aí da Guerra Fria. Então, em 1985, Gorbachev falou o seguinte, é preciso também reestruturar, dar mais liberdade para as nações, dar mais liberdade para os países. A gente precisa mudar um pouco dessa política, porque a gente encontra dentro do sistema socialista muita corrupção. Então, foi pensando nessa situação que foi criada aí a chamada Glasnost, transparência política. Vamos lá. Então, olha só, o objetivo da Glasnost, promover a democracia, combate à corrupção entre os membros dos países Partido Comunista, combater tudo o que estava acontecendo de errado dentro da União Soviética. Medidas, o fim da censura,
A gente tinha toda uma perseguição de jornais e artistas, liberdade para grupos religiosos, fim do sistema de partido único. Então foi assim que iniciou toda essa questão de transformações dentro da UE. Então, rapidamente aqui para falar para vocês o que aconteceu. Internacionalmente, as medidas de Gorbachev foram bem aceitas. E alguns países dentro da própria União Soviética resistiram à implantação dessas medidas. Mas ele conseguiu implantar algumas medidas dentro da União Soviética já no finalzinho aí de 1985. Mas internamente não tiveram o mesmo efeito. O preço das mercadorias, ele conseguiu efetivar algumas medidas, mas no geral não melhorou, porque o preço das mercadorias subiram, aumentou o desemprego, desabastecimento maior e movimento aí, de independência de vários países durante esse contexto da Guerra Fria. Em 1989, aconteceu a queda do Muro de Berlim. Galera, rapidamente, o que vai acontecer? Vem aqui comigo. Ele até atentou com as suas medidas de melhoria, de reestruturação, de transparência, mas já não obtiveram tanto sucesso, principalmente com a transparência ali da Glasnost, transparência política, que eles começaram a fazer a seguinte situação: agora o povo começou a ter um pouco de liberdade, a democracia, proposta aí por Mikhail Gorbachev, e começaram a questionar: será que realmente o socialismo é positivo? Será que vai melhorar a vida da gente? Será que é interessante continuar? Então, o plano de Gorbachev, algumas medidas foram positivas, mas não conseguiram resolver completamente os problemas que já vinham persistindo aí por muito tempo dentro da União Soviética. E quando foi em 1989, aconteceu um marco histórico, a queda do Muro de Berlim. E a partir desse momento houve o quê? A reunificação, a união da Alemanha, a Alemanha aqui, oriental, com a Alemanha ocidental. Reunificaram e esse marco foi muito importante para a história do contexto da Guerra Fria. E em 1991 aconteceu o fim da Guerra Fria. E a gente tem aí os Estados Unidos como o grande vencedor desse contexto da Guerra Fria. Então é isso, galera. A nossa aula de hoje finaliza aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdos do ensino fundamental aí, 9º ano. Valeu, galera, e até mais. Tchau!